Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix e se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Acabou a série, né? Acabou a série. E essa série, ela foi muito legal, né? Muito joia. Vocês lembram os temas da série? Alguém lembra qual foi os temas da série? Sem filtro. Sem filtro a gente falou sobre máscaras, né? O pastor Jota falou sobre máscara. Falou sobre relacionamento tóxico. Falou sobre o que nós usamos que impede Deus de nos ver. Que nós precisamos buscar uma vida sem filtro e deixar que as pessoas vejam quem nós somos. E foi muito bom. Essa série foi muito reveladora. Sabe, amados, tudo que nós pregamos aqui é para trazer à luz aquilo que está em oculto. Muitas vezes nós nos culpamos e culpamos as pessoas pelo que está acontecendo. Mas hoje eu quero trazer uma nova revelação para você, que ninguém sabe, que nós temos um adversário, nós temos um inimigo, chamado Satanás. E esse cara, ele não dorme em serviço, ele está aqui desde o princípio, desde antes de nós. A humanidade tem aí aproximadamente 6.000 anos, ele está muito mais tempo aqui. Isso faz com que ele tenha uma vantagem sobre nós. Ele conhece a humanidade muito bem. Não tanto quanto Deus, mas ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos desejos, as nossas vontades. E nós cremos num Deus que nós não vemos, amém? Nós cremos num Deus que nós não vemos, mas muitas vezes nós ignoramos Satanás. E o fato da gente não ver ele, não quer dizer que ele não exista. E eu garanto para você que você ignorar ele é muito pior. Porque aí a gente dá os créditos para o acaso, né? Para o cosmos, para o universo, para tantas outras coisas que ele está fazendo. Tudo aquilo que o pastor Jota ministrou em relação a o sem filtro, a coisas que nós trazemos, ou que nós aprendemos, que nós carregamos, que nós passamos a usar no nosso dia a dia, muitas dessas coisas não são por acaso, porque ele está o tempo todo buscando uma forma de nos destruir, nos derrubar. A maior raiva dele é exatamente o fato de nós sermos filhos, de nós termos herança, de um dia nós irmos morar no céu com ele.
o lugar onde ele estava e ele perdeu. Ele estava lá, ele tinha tudo isso. A Bíblia fala que depois de Deus, ele era o cara. Ele era o cara. A palavra fala que quando ele andava, música saía dele. Ele era o anjo mais belo do céu, o arcanjo. Era quem podia fazer qualquer coisa, desde que não fosse algo que se rebelasse contra Deus, ou quisesse a glória de Deus, que foi exatamente o que ele fez. Se rebelou contra Deus porque ele queria a glória de Deus. E sabe o que ele está fazendo aqui na terra? Tentando fazer com que eu e você façamos a mesma coisa. Que nós nos rebelemos contra Deus, que nós queremos os créditos de Deus. É por isso que existe algo que coloca o homem no centro do universo. É do inferno, é de Satanás, estratégia dele. E nós, como homens que deveriam ter muito mais proximidade com Deus, acabamos ignorando. Acabamos não tendo essa intimidade com Deus que nós deveríamos, e acabamos aceitando as sugestões de Satanás. E sabe o que ele faz? Ele faz isso, sugestionar. E nós aceitamos, ele não obriga ninguém, Satanás não obriga ninguém, ele dá sugestão. E se você aceitar, se você acatar, ele consegue nos destruir. E ele tem feito isso durante séculos, amados, séculos. A maior inveja de Satanás, o maior ódio dele, é porque nós somos iguais a Deus. Eu queria, para começar, pedir para Cléia colocar um versículo, está lá em Gênesis 1:27, que diz assim: então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Essa é a maior raiva de Satanás. E sabe o que é interessante? Que quando Deus nos criou, ele não perdeu tempo. O que ele fez? Foi lá para o Éden. Falou, não vou deixar assim essas coisas não. Não vou deixar desse jeito. Eu preciso destruir a criação que é a imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus, amém? E você tem que entender que você é a imagem e semelhança de Deus. E esta é a tua identidade. Satanás, ele quer fazer com que nós perdamos a nossa identidade. Nós não entendemos quem nós somos de verdade. Quando o pastor Jota falou sobre as máscaras, nós não precisamos fazer nada. Mas aí ele vem e ele dá uma sugestão. Não, vocês precisam de algo mais. Isso que Deus deu para vocês não é o suficiente, você precisa de algo mais. E para isso, você precisa usar máscara. E a gente usa máscara. A gente usa máscara no trabalho, a gente usa máscara na igreja, a gente usa máscara em um monte de lugares. Para parecer ser, sabe quem? Quem nós não somos. E para que isso? Para agradar quem? Para agradar o nosso ego. Por quê? Porque Satanás já colocou uma sementinha ali falando assim, vocês são iguais a Deus. Vocês são como Deus. Como é que eu sei disso? Vamos lá para Gênesis, no capítulo 3, no verso 1. Gênesis 3, verso 1. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim? Pode continuar. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe, no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores
do bem e do mal. É muito interessante esse texto, amados, porque Satanás não perdeu tempo. Deus tinha acabado de criar o homem e a mulher. Mas aqui eu estava refletindo nessa palavra, meditando nessa palavra, eu pensei assim, e por que é que ele não foi falar com Adão, ao invés de falar com Eva? Por que ele não foi falar com Adão? Muito simples. Adão recebeu essa instrução de quem? De Deus. Quando Adão recebeu essa instrução de Deus, que não era para comer da árvore do meio do jardim, Eva não existia ainda. Eva passou a existir depois disso. Quem passou a informação para Eva? Adão. Se Satanás chega até Adão e fala, Adão, o que Deus falou é mentira. Vocês acham que Adão ia acreditar em quem? Na serpente? Na velha serpente, antiga serpente? Ou em Deus que criou ele? Muitas vezes Satanás não tem acesso a você, mas ele tem acesso a pessoas que estão com você. Quando ele chegou para Eva e sugestionou para Eva, Eva comprou a ideia. E disse, será? Então eu vou provar. E Eva levou para Adão. O que acontece? O que acontece é que Adão não passou a informação como deveria ser passada. Ele deveria ter sido muito reto na informação. Mas ele não foi. E isso fez com que Eva balançasse e acabasse caindo na conversinha. Pior ainda do que isso, pior do que ele ter passado a informação errada, foi ele ter comido, sendo sugestionado por Eva. Mas não era mais a serpente, era Eva, era alguém que saiu saiu dele. Então eles eram uma só carne. Ele não acreditou que ela podia enganá-lo. E é interessante porque depois que aconteceu isso, Deus chega para Adão e fala, Adão, então, eu não falei para você não comer? Senhor, foi aquela mulher que tu me deste. Já botou a culpa na mulher. Aí Deus chegou para a mulher, e aí Eva, o que aconteceu? Senhor, foi a serpente que me enganou. E a gente vai empurrando, A gente vai empurrando. Satanás é astuto, amados. Ele sabe aonde te pegar. Ele sabe em quem chegar para passar a informação. E se nós não estivermos muito ligados com Deus, nós vamos cair. Custou muito caro isso. E tem custado na nossa vida. Então quando Satanás fala para você, não, pode usar uma máscara que não tem nada a ver. Não, amados. Não. Tem tudo a ver. Nós conhecemos o texto de 2 Reis, no capítulo 5, capítulo 6, que fala sobre a história de Naamã. Todo mundo conhece essa história de Naamã. Naamã era um general sírio, muito fera. Era o cara. Todo mundo temia ele. E por ele ser um general, ele tinha uma armadura muito fera também, uma armadura de general. E por baixo daquela armadura, ele tinha uma doença, uma lepra, que estava consumindo ele. Então, aquela armadura era a máscara de Naamã, que ele escondia o que tinha embaixo para todo mundo. A gente consegue esconder, por algum tempo, ou por muito tempo, de pessoas, mas nunca de Deus. Mas teve um dia que ele foi tirar aquela armadura, aquela máscara dentro de casa, e uma escrava, que tinha sido levada cativa, quando a Síria dominou Israel, ela viu a enfermidade, e ela falou, olha, se tivesse um homem de Deus, como tem Israel, ele falaria, e seria curado. Aí então Naamã foi buscar a cura, foi buscar remover essa máscara, essa armadura. E muitas vezes nós temos essa armadura, nós temos essa máscara, que esconde enfermidades. E a gente não deixa ninguém chegar. E às vezes a gente não deixa nem
quem está em casa vê. Mas a gente não consegue esconder de Deus. Deus olha para nós e Ele conhece cada uma das nossas enfermidades. Ele sabe onde a lepra está comendo. E Ele só quer um posicionamento teu para que Ele cure isso de você. Mas o que acontece? Satanás diz assim: não, você não pode mostrar a tua fraqueza. Se você mostrar a tua fraqueza, o que as pessoas vão pensar? Você nunca vai conseguir chegar no topo. É isso que Satanás coloca. Sabe por quê, amados? Porque o mundo prega isso. O mundo prega que a gente precisa estar no topo, que a gente precisa ser alguém que está num lugar de evidência, que nós precisamos alimentar o nosso ego, que nós precisamos ter pessoas abaixo de nós. E isso é sugestão de Satanás, isso não é de Deus, porque Deus fala: aquele que quer ser grande, sirva. Mas Satanás não, diz: aquele que quer ser grande, não, tem que ter muito dinheiro, tem que ter status, posição, não importa quão enfermo você esteja, mas a máscara precisa continuar. E isso, amados, é uma enfermidade, a lepra é uma enfermidade que ela começa pequena, mas que ela vai se espalhando e vai tomando conta de tudo, de todo o teu corpo. E essa lepra, essa máscara, ela pode ser usada em qualquer lugar. Talvez você conheça alguém que tem uma máscara dessa, ou talvez você use uma máscara dessa, que as pessoas olham e aparentemente é algo realmente que te deixa numa posição legal de status, porém é temporário, não dura. Saibam que não dura. Não dura porque nada que tem como base a mentira funciona. Esses dias me perguntaram: ô pastor, a mentira, mas se a gente contar uma mentirinha, só uma mentirinha, tem problema? Tem problema. Não, mas se for uma mentirinha pequena para que tudo fique bem em casa, para que não esteja incomodação, tem problema? Tem problema. Porque mentirinha que traz paz não existe. Mentira é mentira. Quem é o pai da mentira? Vocês sabem quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. E ele nos sugestiona a fazer isso, a mentir. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo. Era mais esperta inclusive que Eva, né? Enganou inclusive Eva. Sabe o que acontece, amados, quando as pessoas não sabem da nossa enfermidade? É porque nós não temos intimidade com elas. Quando a gente consegue esconder a enfermidade de alguém, é porque a gente não tem intimidade. E o preço de estar em local, de uma posição com status, muitas vezes cobra isso. Cobra que você nunca vai poder ter intimidade com ninguém. No caso de Naamã, nem com a sua família tinha intimidade, para manter aquela aparência de general fera. O preço é alto, o preço é muito alto, não vale a pena. Provérbios 12:17 diz assim: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. Toda mentira produz injustiça. Em Jeremias, no capítulo 9, no versículo 8, diz assim, muito forte isso: a língua mentirosa é como flecha envenenada, destrói a reputação, a autoestima e relacionamentos. Língua mentirosa, amados, como uma flecha envenenada. Ela pode não matar de primeira, mas o veneno vai corroendo e vai transformando uma doença, numa lepra, até matar. Quando a gente fala o que não deve, mente, inventa, na hora pode não causar nada, mas com o tempo, isso vai gerando enfermidade até que haja morte. Não deixe que a mentira faça parte do teu dia a dia. A mentira,
quando a gente conta uma mentira, normalmente, para quem a gente conta, vai contar para outra pessoa. Já ouviram aquela frase que diz, cada um que conta um conto, aumenta um ponto. E é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês, de como a mentira é como uma flecha cheia de veneno. Uma vez, ali perto do ano de 2010, deve fazer uns 15 anos, eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa, ela ficava ali próxima a Coba, a antiga Coba. E quando eu estava indo para minha casa, que fica lá no hall, do lado, na Epitácio Pessoa, não sei quem lembra aqui, antigamente, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinham muitas prostitutas ali. Muitas. E eu estava numa lateral para entrar na Epitácio Pessoa ali, próximo ao viaduto, quando uma dessas prostitutas veio na minha direção. E ela veio na minha direção e eu vi que ela estava estranha. Eu estava parado, ela veio e parou na janela. Eu estava parado esperando porque o movimento era grande. Ela veio na janela e ela falou assim: moço, tu não me levava para casa? Aí eu falei assim: sim, por quê? Está com algum problema? Ela disse: eu não estou bem, eu estou passando mal. Eu falei: não, mas então eu te levo no hospital. Não, eu só me leva para casa, porque lá eu tenho remédio, eu tomo e eu vou melhorar. Eu falei: não, eu vou te levar para o hospital, pode entrar. E a gente foi, eu tentando, e ela não quis ir para o hospital. Porque a gente nem sabe, né, como eles são atendidos. Talvez ela não tenha tido uma boa primeira impressão. E eu levei ela para casa. Ela morava do lado do terminal ali, tem uns prédios. E eu deixei ela na porta e falei assim: você precisa de mais alguma coisa? Ela disse: não, muito obrigado, eu vou entrar e vou tomar meu remédio, eu sei que eu vou ficar bem. E eu fui para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu e minha esposa, nós temos um relacionamento muito fechado. Só entra Deus, mais ninguém. Esse é o nosso relacionamento. A nossa vida conjugal, só Deus tem acesso. A minha esposa me defende e eu defendo ela. Jamais alguém fala mal dela para mim ou de mim para ela. Assim que tem que ser um relacionamento. Ela cobre a minha nudez, eu cubro a nudez dela. Não somos perfeitos. Temos um monte de defeito. Mas isso foi uma decisão que nós tomamos depois de muitos altos e baixos do nosso relacionamento, que não foi fácil, onde teve interferência externa, onde teve um monte de problemas, Satanás cirandou dentro do nosso casamento, mas chegou um momento que a gente sentou e a gente disse assim: não dá mais para continuar assim, ou a gente vai embora, um para cada lado, ou a gente vai ficar até a morte. E a gente decidiu que a gente vai ficar até a morte, e até a morte, e não tem discussão, não importa o que acontecer. E isso gerou em nós uma intimidade profunda, assim como a gente tem que ter com Deus, no qual não há nada que ela não saiba sobre mim, não há nada que eu não sei sobre ela. Deus já estava nos preparando para ser líder de casais hoje. Então eu cheguei em casa, qual foi a minha primeira coisa, a minha primeira atitude? Ei, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava vindo embora, parei, a prostituta veio, pediu tal, dei carona, e ela ainda brigou comigo. Ela disse assim: por que tu não levou ela para o hospital? Eu falei: eu tentei, mas ela não quis ir. Mas deveria ter insistido, tu estava dirigindo, tal, como é que ela está? Onde é que ela mora? Estava toda preocupada. Mas enfim, eu falei exatamente como aconteceu. Sabe por quê, amados? Porque Satanás, ele está 24 horas ao nosso derredor, esperando uma brecha para entrar e acabar com o casamento. Mas como nós já tínhamos esse acordo de ir até a morte, não interessasse o que acontecesse, então eu não tinha por que esconder, até porque, mesmo que tivesse acontecido alguma coisa, eu sabia que a gente ia sentar, ia conversar, ia resolver, está tudo certo. Mas como ela conhecia o meu coração, ela sabia que eu ia fazer quantas vezes fosse necessário para ajudar. Acabou.
Acabou a conversa, no domingo a gente foi para o culto, na igreja que a gente congregava na época. E eu subindo a escadaria da igreja, com a minha esposa de mão dada, quando eu cheguei no final, um irmão, só faltou os 2 chifrinhos e o rabinho, né? Paz do Senhor, irmão, como é que foi o programa? E sabe que esse tipo de gente, ele não tem nem cuidado, né, em saber se é verdade ou não é, o que aconteceu, se a esposa está do lado ou não estava, se eu tinha contado para ela ou se eu não tinha. Satanás, ele não bate na porta, ele arregaça. Ele vem para expor, e ele quer te expor. Ele quer te expor. É por isso que mentira não pode fazer parte da vida do cristão nunca. Porque se ele sabe, ele vai te expor. E é assim que acaba muitos casamentos. Às vezes é uma mentirinha de nada, mas é mentira. E ele faz aquela mentira de nada crescer. Porque daí para você esconder aquela mentira, você conta outra mentira. E conta outra mentira. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Eu olhei para ele e dei um sorriso assim. E continuei. Fui sentar no banco. Primeiro, por quê? Porque o justo não se justifica. Eu não devo satisfação para ele. Eu devo satisfação para minha esposa e para Deus. E como com eles estava tudo ok, eu não ia deixar isso estragar meu culto. Amém? Mas vocês estão entendendo, amados? Satanás usa quem está próximo. Mas o mais importante, eu sei que não era ele. Tanto eu sei que não era ele, que eu não lembro nem... Esses dias eu estava tentando lembrar o nome dele, eu não consegui lembrar o nome dele. Glória a Deus, porque não ficou no meu coração. Porque eu sei que Satanás usa as pessoas próximas para tentar nos atacar e nos ferir. E quando isso acontecer, sabe o que a gente tem que fazer? Dar um soco na boca. Não, de jeito nenhum. Orar por ele. Ora por ele. Mano, vem cá, vamos orar. Tu está precisando de uma oração. Por quê? Porque a tendência da gente é rebater, é reagir da mesma moda, atacar da mesma forma, com a mesma moeda. Mas não é isso que Deus manda a gente fazer. Deus manda a gente dar outra face do rosto. Deus manda a gente orar pelos nossos inimigos, amém? Então, ora por ele, porque a nossa luta não é contra ele. Efésios 6:10 fala isso. A nossa luta não é contra carne, nem sangue, é contra principados e potestades que agem no reino espiritual. E aí você pensa assim, Satanás não existe. Tanto existe que usou a vida desse irmão para me atacar. E tanto existe que ele usa pessoas para atacar a tua vida, te atacar também. Sabe por quê? Porque ele tem raiva de você. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Não deixa ele distorcer isso em você. Não permita que ele vai usar pessoas próximas, mas não receba o ataque dele da mesma forma. Não importa como o ataque vem, o que importa é como você vai reagir a esse ataque. Isso que é importante. Quando ele vem, quando uma pessoa vem com pedras, vai com amor. Vai com amor. Se a pessoa vem querendo te atacar, te xingar, pede perdão. Meu irmão, me desculpa, eu não sabia. Quando a esposa às vezes é usada por Satanás também, sabia disso? Também é. Não discute, melhor ter paz do que ter razão, sabe disso, né? Quando o maridão chega, xarope do trabalho, né? Levantando a voz, gritando, berrando, não discute com ele, porque não é ele. Ele escutou às vezes uma sugestão de Satanás e está jogando. Porque essa mulher não faz isso, não faz aquilo. Não dá bola não. Ora com ele. Não tem coisa melhor para quebrar, sabe? Quando a esposa ou o esposo
está todo irado, está todo bravo, e chega assim, tá bom, vem cá, vamos orar. Acabou. Contra amor não há lei, diz 1 Coríntios. Não há lei contra amor, não tem nada que cresça contra amor. Faça isso. Mas sabe, amados, esposa precisa cobrir a nudez do marido, o marido precisa cobrir a nudez da esposa. A coisa mais terrível que existe é a mulher ou o homem numa rodinha de amigos falando mal da sua esposa, do seu esposo. Satanás está sentado do lado rindo, falou, ó, caiu, que nem um patinho, que nem uma patinha. Esse homem, essa mulher que está do teu lado, que Deus te deu, é para toda a vida, amados. Não é por um tempo, não é por um período. Ela não é tua inimiga, ele não é teu inimigo. Vocês são parceiros, amém? Parceiros. Você precisa entender isso. Mas a esposa precisa ser um limitador do marido e o marido da esposa. Como? Bom senso. Vocês precisam ter bem claro na vida de vocês o que é que vocês vão fazer, de que forma. Como vocês vão caminhar? Vamos caminhar seguindo os princípios de Deus? Então, vamos caminhar seguindo os princípios de Deus. E quando um deslizar, o outro dá aquela puxada, dá aquela chamada. Epa, está saindo do propósito. Está saindo do propósito. Aparência, máscara, não te levam para o propósito, te afastam do propósito. Esses tempos uma pessoa me procurou e ela me falou o seguinte: pastor, eu conheci uma pessoa muito boa, muito boa. Quando começa assim eu já falo, primeiro elogia, né? Depois, não, me trata bem, cuida de mim, uma pessoa muito boa e tal. Mas tem um problema. Qual é? Ele faz algo muito errado. Com você? Não comigo, com outras pessoas. Tá, mas e qual é a tua dificuldade? Não, é que assim, né? O que ele faz de errado me beneficia. Então eu não cobro nada dele. Falei, opa, como é que é o negócio? Ele é muito bom, ele me guarda, me protege, cuida de mim, porém ele faz algo de errado para outras pessoas e eu acabo usufruindo disso. Aí eu falei para ela assim, e você acha que isso vai durar quanto tempo? Porque o pecado, ele é que nem um cartão de crédito, amém, amados? Tu vai passando. Passa o cartão. Um pecadinho ali, porque pecado é bom, né? Pecado não é ruim, pecado é bom. Eu vou fazer. Passa o cartão. Mas chega um momento que a fatura vem. Não tem como não vir. E aí? E aí você vai colher, ou melhor, você vai pagar a fatura junto com ele. E não tem como dizer não. É verdade. E o que eu faço? Tu ama? Amo. Quer seguir em frente? Quero. Então dá a opção da escolha. Abre mão disso, para a gente viver uma vida correta, ou a porta da rua é serventia da casa. Porque do jeito que está, não vai continuar. Satanás vai derrubar vocês dois. Então a gente precisa ter muito claro isso na nossa vida, no nosso relacionamento. Nós precisamos abrir mão de máscara, abrir mão de tudo que possa fazer com que a gente não viva princípios e valores de Deus. Por quê? Porque isso está danificando, denegrindo a tua imagem como filho de Deus. E se você é a imagem e semelhança de Deus, você não pode fazer esse tipo de coisa. É muito importante, meus queridos, a gente saber o que a gente vai fazer para continuar sendo filho de Deus, servindo a Deus. Jesus amado. Aparência nos afasta do propósito. Máscara nos afasta do propósito.
Muitas pessoas vivem uma vida inteira de aparência e nunca atingem o propósito que Deus tem para elas. Quando você vive a plenitude do propósito de Deus na tua vida, você está completo. Salmo 144:4 diz assim: a vida é um sopro, como uma sombra ela passa. A nossa vida é muito curta para a gente perder tempo com esse tipo de coisa. Seja a imagem e semelhança de Deus, viva aquilo que Deus tem para você, não aquilo que Satanás te sugestiona. O que a gente conquistar aqui na terra, amados, vai ficar aqui na terra. A gente não leva nada, nada, absolutamente nada. E você conquistar algo de forma ilícita, imoral, fora dos princípios de Deus, não tem valor algum, não tem valor nenhum. Ou vocês viram algum enterro acompanhado com um caminhão de mudança? De jeito nenhum. Sabe, amados, Deus, Ele nos fez, nos colocou na terra e nos deu a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra dEle, para que a gente pudesse seguir segundo o que está na palavra de Deus. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não busco conhecer a palavra de Deus, como é que eu vou seguir por esse caminho? Sabe, nos cultos, nas séries que são colocadas aqui, a gente ensina, mas você precisa buscar mais. Você precisa saber o que você tem que fazer para continuar firme nesse caminho, para não deixar que a voz do inimigo te engane, que as sugestões dele venham a te convencer a fazer aquilo que Deus não quer que você faça. A gente precisa buscar a palavra de Deus. Teve uma situação quando Deus mandou Samuel ungir Davi rei. Quando Samuel chegou na casa de Jessé tinha 7 filhos. E a Bíblia fala que todos eles eram bonitos, fortes, soldados, homens de guerra. E Davi estava lá na pastagem cuidando das ovelhas, porque a Bíblia não é clara, mas o que dá para a gente entender é que Davi era filho de um relacionamento extraconjugal, sem que era de outra mulher. E quando Samuel chega lá, ele fala assim: traz os teus filhos aqui. E aí Saul traz os 7 filhos, um mais grande, alto, forte, bonito, um mais bonito que o outro. E Samuel se empolgou: opa, deve ser esse que vão ungir rei. Aí trouxe Eliabe, Deus falou assim: não é esse cara. Aí trouxe Samar, não, também não é esse cara. E foi trazendo. Quando acabou, Samuel olhou para Jessé e falou assim: você só tem esses filhos? Ele disse: não, tenho mais um. Está lá cuidando de ovelha. Então manda chamar esse cara. Menino, 17 anos. Quando ele chegou na frente de Samuel, Deus falou assim: é esse aí, ó. Esse aí. Unge esse aí, rei. Porque Deus não estava buscando beleza nem força. Deus estava buscando propósito. Propósito. Tudo que a gente querer ser, que não tiver dentro do propósito, não serve para nada. Aí você pode pensar assim: mas Davi se tornou um grande homem de Deus, guerreiro, matou até Golias, não é? Sim, ele se tornou e matou até Golias, mas porque ele estava dentro do propósito. Quando ele foi levar queijo para os seus irmãos lá na batalha, os seus irmãos estavam lá na guerra, os mais velhos, os fortes, belos. Só que ele chegou lá e ele olhou e disse assim: caramba, tanto soldado aqui, ninguém vai enfrentar esse Golias? Se Deus tivesse escolhido os outros filhos, nós não estaríamos contando essa história aqui. Mas porque Deus escolheu a Davi, que tinha um propósito, ele foi lá e venceu a Golias. Mais interessante, amados, o que Deus tem para você é para você, amém? O que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você é para você. Quando Davi chegou lá e falou assim: não, eu vou enfrentar esse Golias, todo mundo riu dele.
rapaz, tu tem 17 anos, um molequinho, como é que tu vai enfrentar Golias? Ele disse, porque eu não vou por mim, eu vou em nome do Senhor. E aí Saul, que era o rei, falou assim, então tá, tu quer mesmo? Quero. Então pega a minha armadura. Botou a armadura nele. E Davi começou a caminhar e ele não conseguia caminhar. Por quê? Porque aquela armadura era pesada. Ela impedia os movimentos dele. Ele falou, como é que eu vou lutar com um gigante que eu não consigo nem andar? Se a armadura, se a unção estivesse na armadura, por que Saul não lutou contra Golias? A unção estava na armadura? Não estava. Davi se despiu da armadura e foi lutar contra Golias, porque Davi tinha propósito. A essência de Deus estava nele, e ele abriu mão do que não era dele. E quando ele chegou lá, ele lutou contra Golias com a arma que ele tinha, que fazia parte da sua essência, que com aquela arma ele matou o leão, ele matou o urso, ele protegeu as ovelhas do seu pai. Então, amados, não precisa se vestir de armadura de ninguém, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é por causa da tua essência, de quem você é. Você não precisa mais buscar coisas que não são tuas, porque isso vai mudar a tua essência. A tua essência, ela vem de Deus, porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Satanás quer tirar isso de você, Satanás quer tirar isso de mim, ele quer distorcer, ele quer... Não, você não consegue, você precisa disso, você precisa de uma máscara, você precisa de uma armadura, você precisa mentir para conseguir. É isso que ele quer fazer na tua e na minha vida, amados. Você é imagem e semelhança de Deus. Talvez você não saiba, mas se você não sabe, eu vou falar quem você é. E cada vez que eu falar uma palavra, você toma posse. Você diz assim, amém, amém, eu sou assim, amém, esse sou eu. Em Gênesis 1:27, fala que você é obra de Deus. Em Salmo 139:14, ele diz que você é criatura, e foi criado de uma forma especial por Deus. Em 1 João 4:10, você é amado de Deus. Salmo 139:1 e 3, você é conhecido de Deus. Jeremias 29:11, você foi criado com um propósito. Efésios 2:10, você é único. Efésios 2:8, você é salvo. Romanos 8:16, você é amigo de Deus. 1 João 5:18, você é protegido de Deus. João 3:16, você é herdeiro da vida eterna, amado. Você é herdeiro. Mateus 5:13 e 14, você é luz do mundo e sal da terra. João 15:16, você é escolhido, nomeado por Cristo para dar frutos. Romanos 6:18, você é servo da justiça. Romanos 8:17, você é co-herdeiro de Cristo. 1 Coríntios 3:16, você é habitação de Deus. O Espírito de Deus mora em você. Em 1 Coríntios 12:27, você é um membro do corpo de Cristo. 2 Coríntios 5:17, você é uma nova criatura. Efésios 2:10, você é feitura de Deus. Filipenses 3:20, você é um cidadão do céu. 1 Pedro 5:8, você é inimigo do diabo. E 1 João 5:18, você é nascido de Deus. Por que você vai buscar qualquer outra coisa para acrescentar a isso, amado? Você é isso. Você tem tudo isso. Você tem tudo isso em você. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Abra mão de tudo que não faz parte dos princípios e valores que Deus tem para a tua vida. Abra mão de toda mentira. Abra mão de toda máscara. Abra mão de toda enfermidade. Não aceite. Em nome de Jesus, abra mão de maus costumes, maus hábitos. A mentira tem que ser destituída da tua vida. Abra mão de ser uma pessoa encrenqueira, irada, gritona. Isso só atrai demônios para a tua casa. Você é feitura de Deus. Feitura de Deus. Deus te fez de uma forma
maravilhosa, especial. Você é único, você é exclusivo. Sabe, amados, Deus não quer sacrifício. Não precisa sacrificar. Ele quer obediência. Seja obediente à palavra de Deus. Só isso é o suficiente. Deus não disse que você teria uma vida fácil aqui na terra, que nós teríamos uma vida fácil. Mas Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca vai nos abandonar, mesmo sabendo que Satanás está o tempo todo tentando nos destruir, tentando destruir aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Deus está conosco. Você nem imagina todos os livramentos que Deus te dá todo dia, porque a gente não vê, e pelo fato da gente não ver, a gente não crê, mas Deus te dá livramento todos os dias. Se não fosse pela sua misericórdia, nós já estaríamos sido consumidos. Satanás já tinha nos destruído. Então, amados, se posicione e decida ter uma vida reta diante de Deus, amém? Vamos ficar de pé?